E o legal dessa pesquisa é que vocês conseguiram desenhar, achei muito legal, 5 perfis, né? Foi. Você lembra para comentar dos 5 perfis, assim, de cabeça? Então, comenta para o nosso audiência, que é bem legal. E a gente acaba descobrindo coisas novas, né? Porque quem não estuda o mercado acha o que eventualmente fala, puxa, sei lá, é aquele cara, vou dar um exemplo, jovem solteiro que consome pornografia em casa, né? E ainda homem, né? Vamos pegar o estereótipo mais antigo, né? Um homem solteiro, moleque que consome em casa. Mas essa tipologia que foi feita já mostra perfis muito diferentes, né? Perfis muito diferentes. O recorte foi mais em cima do quanto as pessoas eram curadores do seu próprio conteúdo, assim, elas iam em busca do conteúdo, ou quanto elas eram seguidores, né? Elas preferiam que alguém indicasse o conteúdo para elas. Então tinha esse eixo de análise e tinha um outro eixo de análise também que era baseado em curadoria e... Bem, tá bom, me fugiu agora, depois eu volto nesse aspecto. Mas aí a gente chegou em 5 segmentos. A gente chamou de pornograficamente correto, que eram aquelas pessoas assim, nesse perfil tinham mais casais, aquilo que eu comentei, casais casados num longo tempo, que assistiam muito juntos para apimentar a relação, são pessoas assim mais discretas, que não comentam muito o que estão assistindo, mas que efetivamente assistem para ajudar a gerar um clima para a relação. Então, gostam de conteúdo com qualidade, com uma história, com um enredo, porque aquele filme vai começar a botar a pessoa justamente no clima que ela quer. Então, são pessoas que ficam mais atentas à produção em si, sabe? E esse perfil tem tudo a ver para ser um potencial assinante, pelo que eu entendi. Sim, tudo a ver. O perfil, talvez... É um dos perfis que a gente, inclusive, focou depois da pesquisa para elaborar conteúdos para atender esse segmento. Inclusive, recentemente teve até uma questão de Netflix produzindo conteúdo cada vez mais pensando em apimentar o conteúdo e tal, mas é um perfil que, de certa forma, até nas redes atuais de streaming, o pessoal tem tentado mirar. Sim. Certo? Eu acho que sim, porque acaba que dá audiência, né? Porque sim. As pessoas querem ver, né? Inclusive, tem muitas pessoas desse perfil, inclusive, que valorizam filmes do circuito tradicional de cinema, mas que tem aquela pegada mais forte, que tem uma cena de sexo mais ousada, entendeu? Porque porque a pessoa quer que gere um clima, né? Quer que aquele conteúdo seja ali um roteiro mais elaborado, não quer aquele conteúdo que vai direto ao ponto. Entendi. Sabe? Aí a gente tinha um outro perfil que a gente chamou de Narciso das Telas, que são aquelas pessoas assim, essas já são mais à vontade para falar sobre o tema. São aquelas pessoas que sentam na mesa de bar e falam livremente sobre sexo, não tem pudor para falar, assumem que assistem o filme, gostam de comentar, gostam às vezes até de tirar vantagem em relação a isso. Então, são pessoas assim que se sentem confortáveis, sabe? E aí assistem o conteúdo, tanto acompanhadas quanto sozinhas, dependendo da circunstância. Claro que valorizam um filme com qualidade e com história, mas isso não é o ponto principal, porque são pessoas que querem realmente ter o conteúdo ali para gerar o prazer, seja sozinho ou acompanhado. Legal. E aí, esses 2 públicos são públicos que gostam de receber uma indicação de um bom conteúdo, né? Então, assim, não são tão ativas na busca, são aquelas pessoas que preferem que alguém faça a curadoria para elas. E aí, o outro perfil era o perfil que a gente chamou de... Aliás, desculpa, esse perfil que eu falei agora não é nada do Narciso das Telas, ele é o status porn. O Narciso, esse que eu comentei agora. O Narciso das Telas, que é o outro perfil... Esse é um perfil mais heavy user, é aquele perfil assim que gosta muito de pornografia, é o perfil que a gente chama de narciso porque ele assim domina muito o tema pornografia. E são pessoas que são mais ativas na busca, são pessoas que entendem efetivamente. Segue os caras no Insta e tal. Eles acompanham os movimentos que estão acontecendo, inclusive fora do Brasil, conhecem o nome das produtoras, dos diretores de filme, do diretor de cinema, o nome do elenco, do ator, da atriz. Muitos tinham até filmes gravados no seu HD, no seu computador, sabe? Porque tem aqueles filmes prediletos que eles até compram ou baixam mesmo, né? Para poder ter sempre ali
acessível. Então, são pessoas muito entendidas do assunto e que assistem muitas vezes não só para se excitar, para gerar prazer, mas assistem porque gostam como um gênero, assim, para observar, como mais um gênero de filme, assim, de conteúdo. Então, se a gente fosse comparar com o futebol, a gente poderia dizer que são os torcedores fanáticos, sabe, de cor a escalação. Assim, são esses. O cara vai lá, saiu uma notícia, o cara acompanha, olha, saiu uma notícia, o cara deu um furo que entrevistou o cara e tal. É aquele que realmente é entendido. Você tem aquele torcedor que fala, jogou no final de semana? Esse provavelmente é aquele que vai indicar o conteúdo para os outros, né? Que é aquele que super sabe de tudo que está acontecendo, o lançamento e tudo mais. Vai indicar para o Fast Porn. Vai indicar para os outros, entendeu? Esse perfil que você está falando do Narciso das Telas também me parece ser um perfil que é potencial cliente mais forte, né? Na verdade, todos são. Todos são. O que a gente fez foi depois tentar adequar o nosso portfólio para cada perfil, né? A gente quer ter um portfólio super amplo. Então, entendendo esses segmentos, a gente começa a falar assim, então tá, esse segmento aqui quer ter esse tipo de conteúdo, então vamos pegar aqui uma parte do portfólio, vamos desenvolver alguns conteúdos para eles. Perfeito. Vamos desenvolver para aquele ali também algum, entendeu? Então, claro que a gente... tem alguns que a gente consegue atender melhor. Né? De forma mais ampla, ter mais conteúdo direcionado. Porque a gente falamos de 3, né? Faltam 2 perfis. Faltam 2. O outro é o Fast Porn, que foi esse que você comentou. Como o próprio nome diz, ele quer um conteúdo mais rápido. Então, ele não está tão preocupado com a qualidade do conteúdo. Para ele... a gente brinca com a frase assim, qualidade para ele significa quantidade. Ele quer ter acesso ao volume na hora que ele quiser, no momento que ele quiser, da forma como ele quiser, e de preferência é um conteúdo para consumir rápido, então provavelmente conteúdos mais curtos, sabe? São aquelas pessoas que provavelmente estão consumindo no WhatsApp, estão ali recebendo os conteúdos e passando adiante conteúdos, porque assistem a qualquer momento. Pode ser ali no intervalozinho do trabalho, no caminho de volta para casa, numa fila de espera. Então, são pessoas que estão menos preocupadas com o enredo, com a história, com a qualidade da produção e muito mais um conteúdo direto ao ponto. E é aquela cena de sexo que já chegando, que já vai direto ao ponto, sabe? Então, o que a gente fez, por exemplo, para atender esse perfil? Conteúdos curtos também. A gente pega um filme que a gente tem na íntegra e corta em pequenas cenas que vão direto ao ponto. A gente tem um recurso no nosso site que a gente faz umas tags com os nomes, né, os trechos do filme. Então, a pessoa pode ir direto naquela tag para ir direto ao ponto que ela quer, sem precisar ficar perdendo tempo passando o conteúdo. Curiosamente, então, esse é igual a nossa audiência aqui. Por quê? Porque a gente tem o nosso podcast, que a gente está gravando com você aqui, completo, né? Vai demorar 1 hora e pouco. Tem gente que vai assistir de ponta a ponta isso aqui que a gente está gravando hoje, e a gente faz os cortes, né? Então a gente pega só faz uma pílulazinha só de 3, 4 minutos em cima de um negócio de destaque que a gente achou interessante e coloca o corte do nosso podcast. Perfeito. E esse corte, normalmente, tem mais acesso do que o podcast inteiro, né? O nosso índice hoje é 4:1. A gente tem 4 impressões no corte para uma no vídeo completo. Eu vi eu procurei benchmarking, eu vi uma entrevista do Igor, do Flow Podcast, né? E ele falou que o do Flow é 8:1. Então são 8 impressões no corte para um view no podcast inteiro. Então a gente começa a ver que isso é um comportamento do ser humano, né? Não só do pornô, não é só do pornô, adulto, não exato. é só do consumo adulto. Isso. É do consumo, porque a gente está, na verdade, disputando a atenção das pessoas. E o tempo é finito, você tem 24 horas para todo mundo. E eu acho que, vou te falar com ressalvas que eu não gostaria, que pegando meu filho como exemplo de 11 anos e todos os amigos do meu filho ali que eu convivo em casa sem fazer uma pesquisa, a tendência é que aumente, né? Porque o comportamento do meu filho, eu brinco, né? O meu filho não sabe o que é televisão a cabo. Só que por que eu tô falando televisão a cabo? Porque se eu voltar na minha época, era programa da Xuxa. Então pensa, nesse histórico que você fez do consumo adulto, pensa que na nossa época a gente assistia um desenho na Globo, a gente tinha que assistir a manhã inteira no programa da Xuxa para esperar passar 2 desenhos no meio de 4 horas. O teu que você mais gostava. Que eu mais gostava. Aí depois a gente saiu disso e, sei lá, crianças mais novas um pouco que eu pegaram a lógica de TV a cabo, com Cartoon Networks, com Discovery Kids, aí com uma variedade muito maior para você escolher. Era o dia inteiro, mas você tinha que esperar o seu horário. Sim. Né? Meu filho, ele não sabe o que é nem show da Xuxa, obviamente, mas também não sabe o que é Discovery, Cartoon, nada. Ele só sabe o que é YouTube, Netflix
e videogame. Falando e se você pagar lá o YouTube Premium, ele não sabe nem o que é propaganda. Isso. Né? Porque ele vai querer passar. Passa. Então, eu acho que esse consumo da nova geração, acho que vai ser mais fast ainda do que tá hoje, né? Possivelmente, né? E aí, assim, o que acontece é que aí, dependendo do teu interesse, você se aprofunda num tema ou outro. Né? Sei lá, se é uma pessoa muito interessada em carro, talvez você vai se aprofundar naquilo. Seu filho gosta, sei lá, de videogame, vai querer se aprofundar para aprender a jogar aquele videogame. Exato. Aí ele vai assistir na íntegra alguma coisa ali, ou futebol, YouTube, ou o que quer que seja. Mas ele consegue ficar 1 hora assistindo o cara falar de Fortnite, por exemplo, ou de Minecraft. Isso. Ele fica uma hora, ou quem gosta de futebol, 1 hora ouvindo a mesa redonda, ou a resenha depois do jogo, né? Mas não fica 1 hora ouvindo, de repente, um outro tema. Mas aí vai assistir aquelas pílulazinhas ali direto. E para fechar o último perfil? O último perfil é o que a gente chama de eventual, que na verdade é aquela pessoa que assiste de forma esporádica o conteúdo, né? Muito eventualmente, não tem uma frequência certa, definida, dependendo da circunstância, do momento. Pintou a oportunidade ou naquele dia específico tá ali numa situação que quer assistir o conteúdo, então ele assiste. Então é por isso que a gente chama de eventual. É realmente bastante esporádico o consumo dessas pessoas. E a gente viu nessa pesquisa, na época, 1/3 da população adulta declarou que consumia pornografia. Eu acho que esse número está subestimado.